Ok. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula. Dessa vez, esse vai ser nosso último encontro, né? E na aula passada nós começamos a conversar sobre o tópico sobre a salvação. E aí vimos muitas coisas, né? Muitos assuntos dentro desse tópico de salvação. Vimos que não é um assunto simples, porque tem muitos detalhes, muitas informações dentro, né, muito conteúdo. Quando se fala em salvação, nós pensamos em reconciliação, pensamos sobre a questão quem é filho de Deus, porque hoje em dia as pessoas falam muito, não, porque afinal de contas eu sou filho de Deus, né? Então, dentro da salvação, fala-se sobre quem é realmente filho de Deus, sobre galardão, justificação e santificação, dentre outros assuntos. E no nosso encontro anterior, né, na última aula, nós vimos que Deus preparou o plano de salvação, Deus elaborou o plano, não depois do pecado, né, não depois que Adão e Eva pecaram, mas sim antes. Vimos alguns versos na Bíblia que mostram que Deus preparou o seu plano, Deus já tinha o seu plano de salvação antes da fundação do mundo, antes mesmo dele criar todas as coisas, porque ele é onisciente, ele já sabia de todas as coisas, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Nós vimos também, começamos a ver a questão sobre a graça de Deus. E vimos que, ao contrário do que se diz, né, que no Antigo Testamento as pessoas viviam na era da lei, hoje em dia, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, nós vivemos na era da graça. Ok, que nós vivemos na era da graça e que o Antigo Testamento era o período da lei. Mas, no Antigo Testamento, também era a era da graça, também era o período da graça. A graça de Deus também estava presente lá no Antigo Testamento. Vimos que o exemplo, Abraão, lá em Gênesis, diz que ele foi justificado pela fé, não pelas obras. Por maiores que tenham sido as obras de Abraão, e ele fez muitas coisas, ele não foi justificado pelas obras que ele fez, mas sim pela fé. E aí nós vimos, né, dentre outros assuntos, vimos esses pontos, e hoje, então, vamos continuar exatamente desse slide aqui, nosso tópico 3.1, a separação que havia entre Deus e o homem. Isso aqui a gente também já viu. Quando nós estudamos sobre o pecado, nós vimos que as consequências da desobediência, né, de Adão e Eva, vimos várias consequências do pecado, e hoje tem só dois aqui para a gente pegar esse gancho. Dentre essas consequências do pecado, nós temos a separação entre o homem e Deus, e também o fato de que todo ser humano já nasce em pecado. Ou seja, não é que Adão e Eva foram separados de Deus por causa do pecado. Não é só isso. Como eles são os pais, digamos assim, da humanidade, como todo ser humano se origina a partir de Adão e Eva, então, nós herdamos esse pecado original. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, é o texto clássico, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou dependendo da tradução, vai dizer que carecem todos da glória de Deus. Gênesis 3:15 é o texto importante que vai mostrar para a gente que é o primeiro verso da Bíblia que fala claramente sobre a salvação. Isso daqui nós vimos na aula passada também. Vimos sobre tipologia bíblica, né? Personagens ou fatos que são tipos. O que são tipos? São modelos, são símbolos proféticos que apontam para alguma coisa. Nesse caso, vão apontar para Cristo e para o plano de salvação. Por exemplo, Noé e a arca, né? Noé representa Jesus, a arca, o plano de salvação. As leis sacrificiais do livro de Levíticos, de todo o Antigo Testamento, enfim, todo o Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, em todos eles nós podemos perceber personagens que são símbolos proféticos que apontam para o Messias. O que isso tem a ver? Tem a ver que isso mostra que Deus, em todo o período do Antigo Testamento, Deus estava apontando para as pessoas o plano da salvação. Deus estava apontando o caminho para a salvação. Era isso que Deus estava fazendo. O pecado, então, como ele é uma ofensa contra Deus, uma ofensa, gente, exige o quê? Existe reparação.
Assim como na nossa sociedade, né, nós já até conversamos sobre isso na aula passada, na nossa sociedade, um crime, ele vai exigir o quê? Ele vai exigir julgamento na nossa sociedade, não tem nem falando só na sociedade brasileira, estou falando na sociedade, né, em todos os povos. Um crime foi cometido, vai exigir o quê? Vai exigir julgamento e sentença, que a palavrinha bíblica para isso seria expiação. Então, todo crime cometido, ele exige um julgamento e expiação ou sentença. No caso da Bíblia aqui, o que nós estamos falando, né, nessa questão de pecado, qual é a sentença, qual é a expiação? É a morte. Assim como o pecado ele vai exigir isso, né, julgamento e expiação, e aí, gente, nesse ponto aí, por isso que nós temos em todo o Antigo Testamento a lei do substituto e também a lei da aspersão. Isso é tudo descrito no livro de Levítico, que é um livro extremamente complicado de ler, complicado não no sentido de difícil, mas é um livro complicado porque tem muitos detalhes bem objetivos ali sobre leis sacrificiais, leis para os sacerdotes. E nós, cristãos, no primeiro momento, a gente pode até achar um livro chato de ler e passar por cima, e de repente, eu vou ler a Bíblia toda, e aí pula Levítico, que acha que não tem importância, tem sim. Existem livros muito bons hoje em dia, livros de comentários bíblicos, que explicam, que fazem esse link, né, essa ligação, essa conexão entre o livro de Levítico e mostrando todo o significado profético que tem com Jesus e com o plano de salvação. É muito importante ler Levítico. E essa ordem, né, sobre o substituto, sobre a expiação, estão lá. Nós também já vimos sobre isso aqui bastante nas nossas aulas. No Antigo Testamento, só para relembrar, a pessoa cometia o pecado, né? E um animal sem defeito, inocente, ele tinha que ser sem defeito nenhum, ele era, então, sacrificado no lugar da pessoa, no lugar do pecador. Para o pecador, aquilo era ótimo, né? Ele estava saindo vivo, livre e liberto do pecado que ele tinha cometido. Claro que era um perdão, digamos, temporário, porque depois daquilo ali, ele pecaria novamente, e como o animal não substituía perfeitamente o ser humano, porque animal e o ser humano são elementos diferentes, a substituição não era perfeita, então essa substituição tinha que acontecer o tempo todo. A pessoa pecava, pegava um animal e de novo, e assim sucessivamente. E quando a gente pensa nessa questão de substituição, nós entendemos o quão gracioso é Deus, o quão bondoso, o quão misericordioso e amoroso é Deus. Por quê? Imagina o seguinte, vamos transpor isso aí para os nossos dias. Um criminoso hoje, ele mata, ele rouba, enfim. Imagina todas as atrocidades que o ser humano pode cometer, essa pessoa cometeu. E aí esse criminoso foi pego. A polícia pega esse criminoso, só que ao invés de colocar esse criminoso em julgamento, ao invés do juiz dar uma sentença e ele passar o resto da vida dele na prisão, o que acontece? Imagina que, ao invés disso, a polícia pega um substituto. Ao invés do criminoso, vai pegar um cordeiro e vai botar esse cordeiro na prisão, para ele morrer na prisão, para ele nunca mais sair de lá. E o criminoso, ele sai justificado, ele sai livre, ele sai liberto. É ridículo, né, pensar nisso, né? Coisa mais absurda, gente, sem cabimento, é um exemplo ridículo. Absurdo mesmo. Mas foi isso que Deus fez. Aquele que foi ofendido, ele aceita um substituto para morrer no lugar daquele que foi o ofensor, daquele que ofendeu o Senhor. É isso que Deus fez. Por isso que, quando se fala em salvação e perdão de pecados, não tem como não falar da graça de Deus. E depois que o animal era sacrificado, o sacerdote, então, ele pegava o sangue do animal e aspergia. Aspersão é borrifar. Então, ele pegava o sangue do animal e borrifava próximo da Arca da Aliança, que ficava lá no mais interior do tabernáculo, do templo, né, com aquele véu ali de separação. O sacerdote, ele, então, borrifava, aspergia o sangue ali perto. Um símbolo, o que significava isso? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então, quando o sumo sacerdote aspergia o sangue ali diante da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, o sumo sacerdote estava dizendo diante de Deus que a sentença de morte tinha sido cumprida. Ou seja, um crime foi cometido, um pecado foi cometido e era exigida a pena de morte para o pecador. E aí o sumo sacerdote estava dizendo, olha, a sentença foi cumprida, está aqui o sangue
né? O sangue foi aspergido. E o ser humano, que teve um substituto que morreu no lugar dele, o ser humano saía dali justificado naquele contexto ali, naquele cenário, naquele pecado ali específico. Essa estrutura toda, ela era temporária e simbólica, claro. Apontava também para o Messias, gente. Por isso que o tempo todo o Antigo Testamento vai estar apontando para o plano de salvação e para Jesus. E dentro desse contexto de salvação, então, nós falamos também sobre a reconciliação entre Deus e o homem. A reconciliação definitiva aconteceu ali com a obra da cruz. Toda vez que a pessoa no Antigo Testamento comparecia diante do sumo sacerdote, entregava a sua oferta, entregava o animal morria no lugar dele, digamos que essa reconciliação, ela acontecia, assim como ele tinha o perdão daquele pecado ali específico, mas era sempre, sempre temporário, porque a pessoa estava sempre pecando ali novamente, ela incorria em outros erros, em outros pecados, a ofensa ocorria novamente contra Deus, e a quebra da aliança acontecia o tempo todo, por isso que era uma estrutura temporária. A morte de Jesus Cristo na cruz, né, Jesus que foi o substituto perfeito, o cordeiro perfeito, pagou a dívida que era nossa perante Deus. E nós fomos reconciliados com Deus pela fé, ou seja, aquele que crê em Jesus Cristo, por isso, como nós falamos, a pessoa precisa crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, crer na obra de Jesus, crer nesse pacote completo. Então, aí a pessoa, pela fé, ela é justificada e reconciliada com Deus. E mais, tem mais do que isso, quer dizer, se fosse só isso, já era muito, né? Lembra que na aula passada, né, na aula anterior, nós vimos que o homem, ele entregou para Satanás, ele entregou o domínio e a autoridade que ele recebeu. Nós vimos na primeira aula, quando nós estávamos conversando sobre o homem, nas 2 primeiras aulas, nós vimos que o homem recebeu de Deus o domínio e a autoridade sobre a criação. Gênesis capítulos 1 e 2 tem versos ali bem claros que mostram Deus dizendo que estava dando domínio e autoridade ao homem sobre a criação. E quando o primeiro casal, quando eles escolhem desobedecer a Deus, quando eles escolhem acreditar na palavra da serpente, eles estão entregando essa autoridade que eles receberam. Se Deus colocou o homem na terra como seu representante, deu autoridade, domínio, afinal de contas, um representante de alguém tem que ter autoridade. Se alguém te elege como seu representante, né, digamos, pastor Daniel, ou pastor, enfim, de uma igreja qualquer, ou presidente de uma empresa, enfim, líder de alguma coisa, te coloca como seu representante ali, da empresa ou da igreja, seja o que for. Você vai estar imbuído de autoridade para poder agir ali, para tomar decisões. Deus, quando ele coloca o ser humano na Terra como seu representante, ele dá essa autoridade, ele dá domínio ao homem. E o homem, quando ele escolhe atentar para a serpente, ele então está entregando a serpente, ele está entregando a Satanás o domínio e a autoridade que ele recebeu. E aí, é interessante, vamos ver Colossenses, capítulo 2, verso 15. Vamos ler a partir do verso 13. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e os potestados, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o que esse texto aqui está mostrando, o que esse texto está falando aqui para a gente, é que Jesus não só ele tomou a autoridade, né, o domínio que o homem tinha entregue a Satanás, ele tomou, não quer dizer que Satanás não tenha mais poder nenhum, ele tem. Satanás é uma figura que tem um reino, ele tem poder, só que ele não tem todo o poder. Né? O destino dele já está escrito, e Apocalipse conta em detalhes a batalha final que vai ser travada, enfim.
Só que o que acontece? Quando Jesus, então, quando ele morre e ressuscita, ele não só nos reconcilia com Deus, não só nos dá o perdão dos nossos pecados, não só nos justifica, e se fosse só isso já era muito, né? Imagina, jamais alcançaríamos isso por nós mesmos. Só que Jesus também, de acordo com Colossenses capítulo 2, vai dizer que Jesus, ele também toma autoridade, né? Aquilo que o homem entregou para ele, Jesus toma, e ele vai despojar, ou seja, Satanás foi despojado. Mateus 28, 18, deixa eu pegar aqui, é um detalhezinho que tem no finalzinho de Mateus. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, não foi somente a autoridade de Jesus, claro, não foi somente a autoridade dada pelo Pai a ele, né? Porque nós sabemos que Deus deu autoridade ao seu Filho. Mas Jesus tomou até mesmo as chaves da morte, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. É outro texto importante para a gente. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. E aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus, como se diz em bom português, Jesus tomou até mesmo as chaves da casa de Satanás, como se diz por aí, nem a chave da casa ele tem mais. Jesus tomou, então, as chaves da morte e do inferno, nos reconciliou com Deus, concedeu ao ser humano perdão dos pecados, o libertou da escravidão e da morte. E quando Paulo disse lá em Romanos 8, aquele texto clássico, né, que nada mais pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, esse texto fala também da aliança que Jesus fez. Assim como ele verteu o sangue dele na cruz, a aliança que ele faz quando ele se entrega, quando ele se rende para tomar o nosso lugar, para ser o nosso substituto perfeito, ele está fazendo uma aliança de sangue. E a aliança de sangue, ela não pode ser desfeita. Porque quando o sangue é derramado, não tem como você pegar o sangue e devolver para o corpo que o sangue saiu. Não tem como você pegar o sangue derramado e devolver ele. Não tem, isso é impossível. Então, a aliança de sangue não tem como voltar atrás. E aí Paulo diz que nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É essa aliança, uma aliança no qual o ser humano foi reconciliado com Deus. E assim, gente, concluindo esse primeiro pedaço aqui desse tópico sobre salvação, concluindo essa primeira parte, nós entendemos que o principal significado da graça se refere ao amor de Deus. Deus salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Então, Deus não só concede o perdão dos pecados e diz, imagina, olha, perdoei vocês, agora vocês se viram, olha lá, hein, não quero mais saber de vocês, já perdi a paciência. Deus jamais, não. Deus é Deus gracioso, é Deus que se importa. Ele não concede os pecados e abandona e deixa o ser humano para lá. E olha que parece... alguém pode achar ridículo essa fala, mas tem pessoas que acham isso. Que Deus já fez muito e agora o ser humano é que tem que se virar. Não, não. Deus fez muito, jamais alcançaríamos um pingo de tudo que Deus fez, e mesmo assim, Deus ainda se porta, Deus ainda se preocupa com o ser humano. E Deus salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. É a decisão amorosa de Deus em nos salvar da maldição eterna e nos abençoar, mesmo nós não sendo merecedores. Tito 2, versos 11 e 12, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Esse texto, então, aqui, deixa eu ler esse texto aqui rapidinho, na Bíblia na linguagem mais atualizada, que é a Bíblia Viva. Eu não gosto muito de recorrer a essa Bíblia, não, mas às vezes, dependendo do texto, ela ajuda.
Vamos lá, Tito 2, 11, 12, nessa versão mais da linguagem de hoje, diz assim: porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos, e juntamente com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus dia a dia. Então, esse é o objetivo de Deus. Não só foi salvar o ser humano e reconciliá-lo com ele, mas também que o ser humano tenha intimidade com ele. Esse é o objetivo principal de Deus. Que o ser humano tenha essa intimidade, que ele desfrute dessa intimidade com Deus. Prosseguindo, então, aqui nesse nosso ponto aqui, no assunto, vamos agora ver alguns detalhes dentro da doutrina da salvação. Existem pelo menos duas abordagens distintas quando nós falamos sobre a doutrina da salvação. Uma delas é a doutrina calvinista e a outra seria a doutrina arminiana. Vamos ver, em resumo, essas duas doutrinas. Gente, eu vou dar só umas pinceladas, porque é até interessante, depois, com calma, vocês se aprofundarem. Existe literatura que trata em detalhes sobre essas diferenças, que são diferenças que existem dentro das igrejas evangélicas, e às vezes até para você aconselhar, para você ajudar alguém, você precisa entender que essas diferenças existem, não só entre as denominações, mas é o que a gente fala aqui, até mesmo dentro da denominação. Tá? Dentro da denominação, a denominação ela pode entender de uma forma, mas dentro da denominação tem pessoas que entendem de maneira diferente também. Então, a gente precisa compreender essas diferenças. A doutrina calvinista, ela vem, claro, né, só para lembrar aí, ela se origina em João Calvino, né, teólogo francês do século XVI, e a doutrina arminiana ela tem a sua origem no teólogo holandês Jacob Hermano, que chega para a gente como Arminius, que vem do latim. E aí dá origem, então, o pensamento desses dois personagens, né, vai se desenvolvendo essas teologias e vão formando, então, a doutrina calvinista e a doutrina arminiana da salvação, que são os principais pontos aí que permeiam as igrejas evangélicas. Então, esses pontos, primeiro, sobre a doutrina calvinista da salvação. Vamos ver 3 tópicos aqui para a gente entender a essência. Os calvinistas, então, eles vão falar essa palavrinha que para a gente, no primeiro momento, pode parecer estranha, monergismo, gente. O que significa isso? Essa palavrinha vem do grego e significa literalmente um trabalho. E aí vocês vão entender a essência. Os calvinistas dizem que a salvação depende única e exclusivamente da decisão divina. Como assim? Entendem que independe da vontade humana. Tá? Ou seja, mesmo que o homem não queira, Deus decidiu salvar o ser humano. Tá? É simples assim. Então, eles entendem que, por decisão divina, Deus vai salvar o ser humano, independente da vontade do homem. Mas aí, peraí, quer dizer que todos são salvos? Peraí. E isso entra, então, no segundo tópico, que vai dizer que, na predestinação, os calvinistas entendem que uns são predestinados para a salvação e outros para a perdição. E olha que isso, gente, dá muito problema por aí. Essa questão de predestinação, os que acreditam, né, na predestinação, eles pegam alguns versos da Bíblia para se basear. Eu coloquei nesse slide aí na apostila de vocês também, os versos em que eles se apoiam. E aí, o que vai acontecer? Entende-se, então, que se há predestinação para a salvação, consequentemente, a pessoa que recebe a salvação não vai perder. Né? Se ela foi predestinada para a salvação, então ela não perde a salvação. Tá? Esse é o entendimento, tá? Que Deus decidiu salvar o ser humano, independente da vontade do ser humano, mas não quer dizer que todos serão salvos, porque entendem que Deus predestina alguns para a salvação e outros para a perdição. Isso daí também vai entrar, essa questão da predestinação, entra no chamado livre-arbítrio libertário, porque os calvinistas entendem que o livre-arbítrio não existe,
Porque se Deus decide salvar independente da vontade do homem, e se o homem por si não busca Deus, então não existe livre-arbítrio. Entretanto, né, eu coloquei essa observação aí, o livre-arbítrio ele foi provado no Éden. Assim como o primeiro casal, eles decidem desobedecer. Então, eles exerceram a escolha, exerceram o livre-arbítrio. Deus não obrigou eles a pecar e também não obrigou eles a não pecar. Se não há livre-arbítrio e as decisões humanas são involuntárias, então eles não podem ser condenados pelos seus atos, porque não seriam responsáveis. Quer dizer, essa é uma defesa que os outros grupos cristãos colocam contra os calvinistas, defendendo a ideia de que o livre-arbítrio existe sim, embora no finalzinho da aula passada, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né, que a capacidade de escolha do ser humano foi comprometida por causa do pecado. Mas o ser humano, ele não é irresponsável. Então, se o livre-arbítrio não existe, eu não sou responsável pelos meus atos, porque, né, fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Não, o ser humano, ele é responsável pelos seus atos. Inclusive, nos evangelhos, tem várias passagens que mostram essa capacidade de escolha do ser humano. Deixa eu pegar aqui só. Aqui. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu coloquei várias passagens nesse slide, mas só essa já basta para a gente, que já mostra aqui para a gente que Jesus disse: se alguém quer vir, não é que quando Deus arrastar você para mim, né, o texto não está dizendo isso. Quando Deus trouxer você para mim, não. Jesus está dizendo: quem quiser vir. Então, a pessoa, embora a primeira ação é de Deus, né, o Espírito Santo constrange a pessoa, né, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai mostrar para a pessoa, operar na pessoa, e aí a pessoa, um constrangimento espiritual, ela vai entender o pecado, e aí entra no processo de arrependimento, enfim. Esse primeiro momento, esse primeiro passo é dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, mas o homem tem que dar a resposta. O homem, ele tem essa liberdade de dar essa resposta para Deus. Ele pode escolher se abrir, se entregar ou negar. Ele pode fazer isso. E aí, esse, então, é um resumo da doutrina calvinista sobre a doutrina arminiana. 3 pontos também, da mesma maneira, vamos pegar os 3 pontos aí dos calvinistas. Vamos entender aqui os 3 pontos para fazer uma comparação aqui, gente. Os arminianos, eles entendem o chamado sinergismo, que considera a coparticipação do homem, ou seja, assim como os calvinistas entendem o monergismo, ou seja, Deus decide salvar o homem independente da vontade dele, os arminianos dizem que não é assim. Entendem que o homem ele tem uma coparticipação com Deus no plano de salvação. Como assim coparticipação? Não é que o homem vai ser salvo pelas obras, não é isso que os arminianos dizem. Entendem que o homem tem que dar essa resposta para Deus. Quando o Espírito Santo de Deus toca na pessoa, constrange a pessoa começa a entender o que Deus fez por ele, então a pessoa vai dar uma resposta a esse mover do Espírito Santo. E essa resposta, então, é a coparticipação. Na predestinação, os arminianos entendem, aceitam a predestinação, só que com um enfoque diferenciado, ligado à presciência de Deus, ou seja, não entendem que Deus predestina alguns para a salvação e outros para a perdição. Eles entendem que Deus, sendo onisciente, sabendo de todas as coisas antecipadamente, que Deus nunca é pego de surpresa,
Então, Deus sabe antecipadamente aqueles que vão aceitar o seu mover, aqueles que vão reconhecê-lo como Deus na sua vida, aqueles que vão se entregar a Ele ou não. E sabendo disso antecipadamente, sendo onisciente, então, como Ele sabe quem é quem vai aceitar ou não, então Deus predestina esses para a salvação. E aqueles que Ele sabe que não vão reconhecê-lo, são predestinados, então, para a perdição. Então, a predestinação dentro da visão arminiana, ela ocorre dentro do conceito da presciência de Deus. Romanos 8, 29, Romanos capítulo 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, em Romanos 8, 29, mostra que Deus predestina para a salvação aqueles que creem e para a condenação os que não creem. Ou seja, aqui fala-se em predestinação corporativa, ou seja, para aquele grupo de pessoas que vão crer nele. Então, esse grupo de pessoas que vão crer no Senhor, Deus antecipadamente, como ele sabe que eles vão crer, ele já predestina essas pessoas para a salvação. Então, a predestinação arminiana, ela é dentro desse conceito aí da presciência de Deus. Eles negam a eleição incondicional e a graça irresistível. A graça irresistível, dentro do conceito calvinista, é aquele que diz que o ser humano não consegue resistir, então Deus ele salva independente da vontade. Tá? Os arminianos, eles não entendem dessa maneira. Afirmam que a salvação pode ser perdida. E aí, gente, nesse ponto é que eu quero chamar a atenção. As igrejas cristãs que seguem o conceito, que seguem a visão arminiana, nem todas acreditam que o cristão perde a salvação. Tá? Por exemplo, no finalzinho da aula passada, a gente deu uma pincelada sobre isso. Tem igrejas que acreditam que o cristão perde a salvação. Nós vimos que a doutrina batista, as igrejas batistas entendem que o cristão não perde a salvação, e tem vários versos na Bíblia, nós vimos alguns que citam isso, que mostram que a pessoa não perde a salvação, que se a pessoa se ela se afasta e ela não volta e ela não se reconcilia com o Senhor e com a igreja, na verdade, o que tem que se pensar não é que ela perdeu a salvação. O que tem que se pensar é se ela algum dia foi salva. Se algum dia ela realmente entendeu o plano de salvação. Ou se ela estava, como muitas vezes acontece, né? Às vezes a pessoa está lá só porque gosta do ambiente, gosta da palavra, mas, na verdade, no interior dela não houve um encontro real com o Senhor. É isso que muitas vezes pode acontecer. Prosseguindo, dentro da doutrina arminiana, o chamado livre-arbítrio, o livre-arbítrio libertário, os arminianos entendem que o homem tem liberdade para agir e para tomar decisões. Claro que dentro daquele entendimento, né, que até a pastora Sandra lembrou, a gente chamou a atenção, que por causa do pecado, o ser humano ele tem essa limitação na sua capacidade de escolha. Mas entendem que o homem sozinho, claro, não busca Deus. Ele depende da graça de Deus, entendem que o primeiro movimento é de Deus. A graça de Deus e o livre-arbítrio cooperam mutuamente. Então, Deus faz o primeiro movimento e o homem faz o segundo movimento de aceitar ou não. O ato de conversão é uma ação do Espírito Santo. A decisão do homem, né, a decisão do homem se aceita ou não, né, é essa resposta ao agir do Espírito Santo de Deus. Analisando, para fechar esse ponto aí dessa doutrina entre calvinistas e arminianos, Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, deixa eu pegar aqui rapidinho. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse texto aqui,
os que entendem que Deus predestina alguns para a salvação e outros para a perdição, porque é usada a palavra predestinação aqui, eles usam esse texto aqui. Mas a gente tem um contraponto, porque a gente tem que entender o contexto ali desses versos. O contexto da carta de Paulo aos Efésios está tratando sobre a unidade da igreja, a essência que Paulo quer tratar. Dentre tantas outras coisas, o ponto principal é a unidade da igreja. Então, a predestinação aqui que Paulo está tratando, ela é corporativa e não individual, como normalmente as pessoas pensam. Ou seja, quem está incorporado a Cristo, aquele grupo de pessoas que vão crer no Senhor, que passam a fazer parte do corpo de Cristo. Deus, na sua presciência, sabe que aquele grupo vai crer nele. Então, esse grupo de pessoas está predestinado para a salvação. É nesse contexto que Paulo está falando aqui aos Efésios. Tá? Então, o grupo, né, dos arminianos vão entender como corporativo, ou seja, em associação com um corpo eleito. Romanos, capítulo 9, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, esse contexto aqui, Paulo vai usar o exemplo dos irmãos Jacó e Esaú. E o verso 11 diz assim, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, esses outros versos aqui na sequência, né, de Romanos, que estão tratando de Jacó e Esaú, e a gente sabe, embora Esaú fosse o primogênito, ele nasceu primeiro, Jacó é o escolhido por Deus. E aí, dentro do contexto, nós entendemos que Deus, conhecendo antecipadamente, Deus na sua presciência, Deus sendo onisciente, Deus sabia das ações de Jacó e de Esaú. Então, Deus antecipadamente já tinha escolhido Jacó. E nós sabemos, o contexto da narrativa bíblica mostra para a gente que Jacó e Esaú, cada um deles representa um povo. Então, a ideia de eleição aqui, nesse contexto que Paulo está falando, não é de indivíduo, mas é uma eleição no sentido corporativo. O que eu quero dizer? Para um conjunto de pessoas. Tá? O contexto aqui que Paulo está falando em Romanos 9 é da eleição para um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas, André? É o grupo de pessoas, o grupo dos salvos. Então, Paulo está falando aqui em Romanos 9, um grupo de pessoas que Deus, na sua presciência, sabe que vão crer, são esse grupo de pessoas que Deus predestina para a salvação. E João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. Diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E 39, e a vontade de Deus que me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Qual é o contexto aqui? Jesus estava falando, né, sobre pessoas que aceitavam Jesus, que aceitavam a Deus como Pai, como Criador, mas rejeitavam Jesus. Então, principalmente, tem vários versos nos evangelhos que falam, por exemplo, quando Jesus fala de Deus como Pai, quando ele fala meu Pai, as pessoas se chocavam. Como assim você está se colocando como filho de Deus? Que blasfêmia. Então, era um contexto que normalmente tinha esse choque, esse conflito, que as pessoas acreditavam em Deus, entendiam Deus como poderoso, como Senhor Supremo, mas rejeitavam Jesus. Então, esse era o contexto ali, era o que muitas vezes estava acontecendo. Entretanto, como o pai e o filho são um, como existe essa unidade, não tem como separar Deus Pai e Deus Filho, então não tem como a pessoa aceitar o Deus Criador, soberano, Pai, Criador de todas as coisas, e rejeitar Jesus Cristo. Então, a questão aqui nesse texto, aqueles que pegam esses versos para a predestinação, esses versos não servem para predestinação, porque o contexto aqui é sobre cristologia e a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, está falando que Cristo é o centro. E se existe uma unidade entre Deus Pai e Deus Filho, se existe essa unidade, a pessoa não pode escolher um e rejeitar o outro. Não, eu creio em Deus, imagina, claro que eu creio em Deus. Então, quem crê em Deus realmente vai reconhecer, precisa reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como Filho de Deus. Não tem como separar as duas coisas.
Esses são os contextos, são as passagens, digamos assim, principais que são utilizadas para aqueles que creem ou não na predestinação. Só que, gente, além dessas doutrinas, dentro desse assunto, dentro desse tema de salvação, existe também o universalismo. Talvez alguém aí já tenha até uma conversa com uma pessoa, já tenha ouvido sobre isso daí. Talvez não com esse título, mas o sentido já deve ter ouvido por aí. O universalismo vai tratar sobre a questão da salvação para todos os seres humanos indistintamente, ou seja, o universalismo é a ideia que vai dizer que todos, ou seja, a salvação é universal, é para todas as pessoas, indistintamente. Essa ideia foi defendida pelos chamados pais da igreja. Entre eles, eu coloquei alguns: Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório de Nícia, Gregório de Nicianzo, Eusébio de Cesareia, Ambrósio e Jerônimo. Mas nem todos os pais da igreja eram universalistas, ou seja, nem todos defendiam essa ideia. Por exemplo, Justino Marte, Irineu, Cipriano e Lactâncio entendiam que a condenação estava reservada para os injustos, ou seja, entendiam que a salvação não era assim concedida a todos indistintamente. Embora essa ideia, esse conceito do universalismo, ele tenha sido condenado no Concílio de Constantinopla, lá em 553, embora isso tenha acontecido, essa ideia, então, ela foi abolida, ela foi condenada lá nesse concílio, gente, né, digamos, como uma doutrina estabelecida, tá? Ela foi condenada. Mas essa ideia, ela permeia ainda hoje. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que se Deus é tão bom, é claro que ele não vai lançar ninguém no inferno. Imagina, Deus é muito bom, gente. Que Deus seria esse, Deus de bondade e de amor, que lançaria alguém do inferno? É claro que todas as pessoas serão salvas. De alguma maneira, Deus vai salvar, Deus vai dar um jeito. Então, essa ideia do universalismo, ela ainda permeia o imaginário de algumas pessoas por aí. Tomás de Aquino alertou para a condenação dos ímpios. Então, ao longo da história, muitas pessoas, muitos teólogos, muitos personagens importantes alertaram de que o universalismo não é real. A salvação não é estendida para todo ser humano indistintamente. A oferta Deus faz para todos, com certeza. A salvação, ela é proposta para todo ser humano, não importa quem. Agora, a pessoa precisa se arrepender, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só tem esse caminho. O perdão e a salvação são acessíveis através de Cristo, somente através de Cristo. Mas para ser salvo, é preciso fé, é preciso arrependimento e é preciso confessar Jesus como Salvador. Não tem outro. E o inferno, ele não é uma fantasia. Lamentavelmente, existem muitas pessoas acreditando que o inferno é uma fantasia, que não é realidade, mas ele é real. É um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar de condenação. Eu coloquei só algumas passagens nesse slide, também estão na apostila, que falam, né, que mostram que o inferno é um lugar real. E não é fantasia. Então, as pessoas ficam brincando, infelizmente, cristãos brincando também com isso, não levando a sério. E essa, infelizmente, tem sido uma armadilha que muitos cristãos têm sido pegos. Não entender a seriedade que uma vida com Cristo exige. Não é que o cristão tem que ser carrancudo, né? Claro que não. Mas exige uma certa seriedade e disciplina que muitas vezes o cristão, hoje em dia, acaba não entendendo. Além do universalismo, que fala, né, que a salvação seria estendida a todos, indistintamente, existe também a ideia do aniquilacionismo. Significa que entendem que os não salvos, ou seja, os aniquilacionistas, entendem que aquelas pessoas que não serão salvas, para não enfrentar as torturas do inferno, Deus, sendo amor, não vai permitir que essa pessoa sofra eternamente. Imagina, claro que não. Então, eles entendem que a pessoa simplesmente vai deixar de existir. Ela não vai para o inferno.
É a ideia do aniquilacionismo, eles entendem dessa maneira. Apoiam-se principalmente lá em Apocalipse 20. Vamos ver lá rapidinho o que diz Apocalipse, capítulo 20, verso 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo e branco. Peraí, li errado. Desculpa aí. E o 19. 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então eles entendem, olha, tá vendo? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então não existe inferno. O inferno, se é que existe, vai acabar. Então os não salvos, eles vão simplesmente deixar de existir. Não é isso. Essa doutrina, o aniquilacionismo, ela retira a responsabilidade do homem de viver pela fé. Então, se o inferno não existe, se a pessoa não vai para o inferno, então não tem importância, não precisa ter responsabilidade. Né? Esse seria o conceito, a ideia principal. Só que a Bíblia mostra que não é isso. O inferno é real, o lugar de tortura e de tormento eternos é um lugar real, e aqueles que não serão salvos, os ímpios, eles não vão simplesmente deixar de existir, não vão virar purpurina, não, enfim, nada disso. Vão para o inferno. Não tem outra palavra, não tem outro lugar, não tem uma maneira bonita de falar. Prosseguindo no assunto, vamos seguir no tópico agora sobre morte física e morte espiritual. A Bíblia fala muito claramente aqueles que são salvos, aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia vai fazer claramente a distinção sobre a primeira morte e a segunda morte. Como assim? Vamos lá. Primeira morte. Os mortos fisicamente vão experimentar a ressurreição. Tanto os salvos quanto os não salvos. Todos eles vão experimentar a ressurreição. Só que os salvos vão experimentar a ressurreição no dia do arrebatamento. E essa, na Bíblia, é chamada de primeira ressurreição. Tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Os não salvos, eles não vão participar da primeira ressurreição. Os que não foram ressuscitados na primeira ressurreição, ou seja, no momento do arrebatamento, vão passar pela segunda ressurreição, que acontecerá, então, após o milênio. Esses, então, vão comparecer diante do trono de Deus para receber o juízo. O que acontece? Vamos lá, seguir aqui o passo a passo. Dentro da cronologia que normalmente é entendida lá em Apocalipse, o arrebatamento acontece, e aí, de acordo com o que Paulo fala para a gente nas suas cartas, no momento do arrebatamento, primeiro, aqueles que estão mortos, salvos. Os mortos salvos, então, vão ressuscitar, e logo depois, os que estiverem vivos, salvos, serão arrebatados. Então, essa é a primeira morte para os salvos. Os não salvos, mortos, vão continuar mortos no momento do arrebatamento. E aí vem o arrebatamento, os salvos, mortos ou vivos, serão levados, serão arrebatados, e aí começa, então, pela cronologia de Apocalipse, o período chamado de Grande Tribulação, que é um período de 7 anos, né, de Grande Tribulação, que aí a gente tem nesse contexto o Anticristo, enfim. Depois disso, vem a grande batalha, a Batalha do Armagedon, e aí Cristo instaura o milênio nesse contexto, e após o milênio seria a batalha definitiva, e aí após a batalha definitiva, a batalha final, que vai terminar todo esse grande contexto, e aí sim vai acontecer a segunda morte ou segunda ressurreição. Nessa segunda ressurreição, que é a ressurreição final, serão ressuscitados apenas os mortos que não ressuscitaram lá atrás, ou seja, os mortos não salvos. Esses mortos não salvos ressuscitarão, e eles, então, vão ser ressuscitados para comparecer diante do trono de Deus, para receberem o juízo que é a condenação eterna. Dessa maneira que a Bíblia vai assinalar para a gente o que é a primeira morte, que aí são para os salvos,
e a segunda morte que vai acontecer mais adiante para os não salvos. Então, morte física, morte espiritual. Prosseguindo, agora dentro do tópico sobre graça salvadora do Senhor. Sobre a graça, a gente já estudou bastante coisas, eu quero só assinalar alguns pontos aqui importantes. Nós já vimos, então, que a salvação ela é alcançada unicamente pela graça de Deus, através da cruz. Isso está lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 14. E esses tópicos que eu elenquei aqui são pontos em comum, independente da denominação, porque uma das grandes complicações que existem hoje em dia, dentro das denominações cristãs, as diferenças doutrinárias, os pontos doutrinários, são os cuidados que a gente tem que ter. Só que algumas coisas, apesar das diferenças entre as denominações, alguns pontos não podem ser mexidos, alguns pontos têm que ser iguais, são pontos essenciais dentro da doutrina bíblica. Quais são os pontos que têm que ser em comum para não incorrer em heresia? Primeiro, a salvação é alcançada unicamente pela graça de Deus, através da cruz, não tem outra forma. A graça de Deus é suficiente para nos salvar, significa que não é pelas obras. E aí o exemplo clássico é o ladrão da cruz, né? Aquele que não teve tempo de fazer boas obras, aquele que não teve tempo nem de passar pelo batismo das águas, né? Ele fez apenas uma confissão ali, Jesus aceitou a confissão e o ladrão recebeu a promessa que ainda naquele dia estaria com ele no paraíso. É a promessa que Jesus fez para ele. Então, aquele ladrão, um deles foi salvo, sem participar, sem ter tempo para fazer outras coisas. Então, a graça de Deus é suficiente para nos salvar se nós nos arrependemos. A graça de Deus, ela não é barata, ou seja, ela custou muito, custou o sacrifício de Jesus na cruz, custou o sangue de Jesus. E nós precisamos entender a seriedade disso e a nossa responsabilidade diante desse fato. Ponto pacífico também que Jesus é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro nosso substituto perfeito, sem defeito, que expiou os nossos pecados, nos substituiu morrendo a nossa morte. Esse foi o sacrifício definitivo. Esses, gente, são pontos pacíficos dentro da doutrina da salvação. Pontos pacíficos. E aí aquilo que eu falei, que eu tenho falado desde a aula anterior. Em cada denominação pode ter uma ou outra diferença, né? A mais comum é você encontrar uma igreja que entende que a salvação se perde, outra vai dizer que a salvação não se perde, e cada grupo vai pegar em algum verso e fazer uma interpretação, e a gente tem que ter a base bíblica para saber como interpretar corretamente o verso. Só que esses pontos aqui são pontos imexíveis, são pontos que não podem ser mexidos. A salvação é somente pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, da obra de cruz. Não tem outro caminho. Jesus é o Cordeiro perfeito, aquele que expiou os nossos pecados. Esses são os pontos pacíficos que não podem ser alterados. Ainda dentro desse assunto salvação, quem são os filhos de Deus? Já que eu acho que eu não sou a única pessoa que já ouvi muito por aí alguém dizendo assim, mas eu também sou filho de Deus, né? Será? É fato que todo ser humano é criatura de Deus. Só que nem todos são filhos de Deus. João 1,12 vai dizer assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o texto é bem claro, né? Os que creem são filhos de Deus. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E também Gálatas 3, 26 a 29, vai dizer assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nisto não há judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, esses textos mostram claramente para a gente aqueles que são filhos de Deus, são aqueles que creem, aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. Filhos são aqueles que receberam Jesus como único e suficiente Salvador. Efésios 2:3 diz para a gente: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós nascemos em pecado e por isso fomos separados de Deus. A gente já viu isso, né? Por causa do pecado original, todo ser humano já nasce em pecado, todo ser humano já nasce com uma dívida, e por causa do pecado, o ser humano foi separado de Deus. 1 João 3:10 diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E aí é um texto importante que vai mostrar para a gente que é aquele que diz que ama a Deus, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa, ela precisa amar o seu irmão, precisa ter um relacionamento horizontal também. Conclusão dentro desse assunto: nem todos são filhos de Deus, mas podemos afirmar que todos são criaturas de Deus. Só que a gente precisa tomar muito cuidado como abordar esse assunto, gente. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem gente que se ofende se você fala assim: olha, sinto muito, mas você está errado, você não é filho de Deus, você é criatura de Deus. E aí a pessoa se enfesa de uma maneira que você não consegue nem voltar mais no assunto com a pessoa. Então é um assunto que tem que ser abordado com cuidado, para que a pessoa não se ofenda, e aí você não vai ter outra oportunidade de falar com a pessoa. Israel é o povo escolhido por Deus. A igreja não substituiu Israel. Quando se fala em filhos de Deus, dentro desse assunto, tem muita gente dizendo por aí que a igreja substituiu Israel, porque Israel rejeitou Jesus. E aí algumas pessoas, né, entendem que a igreja então substitui Israel. Só que essa ideia não tem base bíblica nenhuma, é completamente fora da Bíblia. A igreja não substituiu Israel, isso é ponto pacífico. Tanto Israel quanto a igreja possuem espaço no plano de Deus. Deus nunca abriu mão de Israel. Deus não está disposto a abrir mão de Israel. Deus não vai abrir mão de Israel e nem da igreja. Levítico capítulo 20, versos 24 e 26, teriam várias outras passagens, mas eu coloquei só Levítico aqui, que diz assim: em herança possuireis a terra, eu vou-la darei para possuir terra que manda leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, o que acontece aqui? Nesse contexto aqui, é um contexto que Deus está dizendo claramente para Israel, em que Deus estava separando o povo de Israel para si. Né? Deus, em sua soberania, formou um povo para si, o povo de Israel. Só que o que acontece? Israel deveria ser, então, nessa escolha que Deus fez, Israel deveria ser exemplo para as nações. E assim, sendo exemplo para as nações, Israel atrairia todas as nações para Deus. Essa era a ideia. Entretanto, não foi o que aconteceu. Israel considerou a si mesmo como único, como exclusivo, e claro, também em vários momentos no Antigo Testamento, quebrava a aliança, e essa quebra de aliança tinha momentos ali, Deus agindo com disciplina para com o seu povo, e Israel agindo sempre como exclusivista, né? Ou seja, excluindo outras nações. Mateus 9:12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Isaías 49:6 diz assim: também te dei para a luz dos gentios, para serdes a minha salvação até as extremidades da terra. Então, observa, tem vários textos na Bíblia que a gente pode assinalar sobre isso, mostrando que Israel deveria ser luz para as nações. Não aconteceu, mas Deus ainda hoje usa Israel como seu exemplo, como seu povo escolhido. Isso é claro na história,
na arqueologia, no cenário atual, enfim, isso é visto de várias formas, e vários textos também mostram que o Senhor tem um propósito também para os gentios, ou seja, para aqueles que não são judeus, aqueles que não fazem parte do povo de Israel, também tem propósito de Deus para essas pessoas também. Então, existem os dois grupos, existe o grupo de Israel e existe o grupo daqueles que o Novo Testamento chama de gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, aqueles que não fazem parte do povo de Israel. A igreja é formada por esses dois grupos, judeus, gentios, não importa, a igreja é formada por pessoas de várias origens, como na linguagem de Paulo, seria judeus, gregos, bárbaros, citas, escravos ou livres. A igreja é formada por grupos indistintos. Então, existe o propósito, existe lugar no plano de Deus para esses dois grupos, para Israel e para a igreja. Então, a igreja definitivamente não tomou o lugar de Israel. Essa é a adoção, gente. Nos tornamos filhos de Deus. Como assim? Todos os que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador se tornam filhos por adoção. Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, fechando esse assunto aí, dentro desse ponto aí sobre filhos de Deus, então nem todos são filhos, mas essa proposta que Deus faz, esse convite que Deus faz é para todos, para toda a humanidade, indistintamente, a proposta, o convite que Deus faz é para todos, mas nem todos aceitarão esse convite. Sobre galardão, só fazendo um resumo aqui, rapidinho sobre esse tópico de galardão dentro do contexto sobre salvação, o que é galardão? Galardão é uma recompensa por serviços prestados, ou seja, literalmente poderíamos dizer que o galardão ele é um prêmio. Na Bíblia, a palavra galardão vai sugerir uma recompensa tanto na terra quanto nos céus. E aí tem várias passagens que vão falar sobre isso, só que a Bíblia não define exatamente o que é, gente. Deixa a gente com curiosidade, não vai definir. Mateus 5:12 diz que alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E 1 Coríntios 3:8 diz que, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Observa que esses textos, eles falam sobre galardão, mas eles não dizem o que é o galardão. Se galardão é um prêmio, que prêmio é esse que esses textos estão falando? Não cita, não fala. A Bíblia não vai dizer. Então, o que a gente entende que a Bíblia fala para a gente, pessoal? Existe uma espécie de recompensa para os salvos, tá bom? O galardão, ele não é para toda a humanidade indistintamente, não. O galardão, ele é para os salvos. Existe uma espécie de recompensa na eternidade. Além da salvação. A salvação já é a recompensa, né? Viver eternamente com o Senhor nos céus já é tudo, né? Já é a maior recompensa. Só que, além disso, a Bíblia garante que, além da salvação, existe uma recompensa que a Bíblia chama de galardão. Só que nós não sabemos o que é, ninguém pode pretender dizer exatamente o que é, porque a Bíblia não define, não esclarece o que é. Só diz que existem, por exemplo, níveis de galardão. Por exemplo, Mateus 10:41. Quem recebe o profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Então, existe o tal galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. Então, existe uma diferenciação. A gente só não vai saber qual é. E 1 Coríntios 3:8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então, segundo as ações de cada um, então entende. O que Paulo fala sobre as nossas boas obras, sobre as nossas ações aqui na Terra, que as boas obras não salvam,
mas, claro, elas estão em conjunto com a nossa fé, porque, como Paulo fala, a fé sem obras é morta. Eu não posso dizer que eu sou cristã, que eu recebi Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador, e eu não der um bom testemunho e eu não tiver boas obras. A minha fé, ela tem que andar junto com as minhas obras, só que as minhas obras não salvam. Eu não posso me apoiar nas minhas obras, isso é claro. Mas a Bíblia garante que as nossas obras, as nossas ações, o nosso testemunho estão alinhados, então, com o galardão. Tá? De acordo com o nosso trabalho, de acordo com as nossas ações, receberemos o galardão. Então, essa é a proposta, é isso que a Bíblia vai falar para a gente. Jesus é aquele que vai distribuir o galardão. Simples, ponto pacífico. Jesus é quem vai distribuir o galardão. Onde está isso? Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão e salvação não são sinônimos, gente. Quando a Bíblia fala de galardão, não está falando da salvação, não. Galardão é algo dentro da salvação. Tá? Então, o galardão ele é um prêmio, uma recompensa para os salvos. Então, o galardão não é a salvação. A salvação não é por obra, já vimos aqui de várias maneiras, entre elas, coloquei aí Efésios 2, 8. O galardão é uma recompensa extra, tá bom? É difícil explicar como isso vai acontecer, não tem como especificar, mas a Bíblia só garante uma coisa para a gente. 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Então, fiquemos com essa palavra dentro desse tópico aí de galardão, que nós nem conseguimos imaginar, por mais que a gente leia, decore, fique esmiuçando 24 horas a palavra, se debruçando o tempo todo sobre todas as promessas que nos aguardam, nós não conseguimos imaginar aquilo que nos aguarda, nem o que seja essa questão de galardão. Tudo que nós sabemos é que existe alguma coisa preparada para nós, e nós só vamos saber quando chegarmos lá. É essa a proposta que a Bíblia fala. Último tópico, gente, estou caminhando para o finalzinho mesmo. Justificação. Estou bem no finalzinho, só falta justificação e santificação. Justificação, a palavra justificação, vamos começar aí de português, na língua portuguesa, vem do substantivo, então, justiça. Então, as palavrinhas aí andam juntas. No Antigo Testamento, aí, no hebraico, a palavra seria tzadik, que significa ser justo ou ser reto. Vamos caminhar aí para a compreensão. Justificação, então, é o ato de declarar alguém justo, ou que a pessoa está judicialmente de acordo com a lei. Então, é importante a gente entender isso, porque foi isso que Jesus fez. Quando Jesus nos substituiu na morte de cruz, morreu a nossa morte, nos libertou, nos trouxe perdão, nos reconciliou com Deus. A Bíblia diz que nós fomos justificados. E o que é ser justificado? Justificado é o criminoso comparecer diante de um tribunal e ele é justificado. Literalmente, ele é declarado justo, judicialmente, de acordo com a lei. É esse o peso, é essa a sentença. No grego, a palavra é dikaiô, que tem um sentido, mas de declarar também, no sentido judicial, declarar que uma pessoa é justa. Isso é importante enfatizar isso, gente. A ideia original da palavra, tanto no Antigo Testamento, né, quanto no hebraico, quanto no grego, porque em língua portuguesa esses conceitos eles acabam se perdendo bastante, né? Justificar, então, é declarar justo e não tornar justo. Existe uma diferenciação aí, gente, que é bem sutil essa diferença. Tornar justo, se diz assim, nós fomos tornados justos. Não, porque tornar justo envolve um processo gradual que não tem relação com o sentido original da palavra. Tá? Então, quando a pessoa se converte, ela não é tornada justa, porque a justificação não é um processo como a santificação. A santificação é um processo. Ela não é uma coisa que acontece instantaneamente. A santificação, ela é um processo. Então, ela não é algo que acontece instantânea. Já a justificação, sim. A justificação, ela é a declaração. Então, nós fomos diante de Deus Pai. Cristo nos declarou como justos.
É esse o sentido. A justificação, ela possui um sentido legal ou forense. É isso que Jesus fez por nós. Todos pecaram. Ponto pacífico, Romanos 3:23. Todos são réus e merecedores de condenação. Só que aí, né, tem um substituto. Os animais morriam no lugar dos verdadeiros transgressores e havia contínua necessidade de refazer os sacrifícios. Jesus satisfez plenamente toda a exigência da lei, morrendo no nosso lugar. Está lá em Romanos 10, verso 4. E nós fomos justificados, nós fomos declarados justos. Não é, então, a justificação não é um processo gradual, tá bom? Não é. É sim um ato judicial, em que Deus declarou que todas as exigências da lei foram, comi um R aí, foram cumpridas em Cristo. Quando uma pessoa reconhece Jesus como seu único Salvador, por sua fé nele, ela é considerada inocente, ela é considerada justificada. Regeneração. A regeneração dentro do assunto de salvação. A palavra que nós temos em português vem do latim regenero, que significa tornar a gerar, ou gerar de novo, é quando se fala do novo nascimento, tá bom? No grego, lá no Novo Testamento, a palavrinha é anagenal, o anagenal, que significa literalmente gerar novamente. É quando nós usamos muito a expressão novo nascimento. A gente lembra logo daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, que ele fala, é necessário nascer de novo, e Nicodemos não entendia esse contexto. Então, a regeneração é uma ação totalmente divina. Quando nós respondemos o mover do Espírito Santo, que nos atrai para Deus, e nós reconhecemos a Jesus como único e suficiente Salvador, nos rendemos ao Senhor, nós, então, participamos desse processo, então, do novo nascimento. Nós somos gerados novamente. Esse é o novo nascimento na vida do cristão. A regeneração, na regeneração, Deus traz vida espiritual a uma pessoa através da fé em Jesus Cristo. O homem regenerado é aquele que, tendo crido em Jesus, morreu para os desejos da carne ou para as concupiscências da carne e recebeu, então, a vida espiritual. Por causa desse novo nascimento e do selo do Espírito Santo, a pessoa pode ter domínio sobre a carne. Então, o que acontece? A pessoa reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, ela é nascida de novo, ela tem esse novo nascimento, né, um nascimento espiritual. E quando a pessoa reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós sabemos que, então, o Espírito Santo vem e faz morada na pessoa. Então, o Espírito Santo, ele é o selo, ele está lá em Efésios capítulo 1. O Espírito Santo é o selo na vida da pessoa. O cristão, ele é selado, ele é o nosso selo. E aí, por isso, ele tem essa capacidade, uma capacitação sobrenatural, dada por Deus, que ela pode ter domínio sobre a carne. Não é fácil, mas é possível. A pessoa não é mais escrava do pecado. Essa é a diferença. Aquele que nasceu de novo está capacitado para vencer o mundo. É a promessa do Senhor, está lá em 1 João, capítulo 5, verso 4. E sobre a santificação, agora sim, finalizando. A santificação é um processo de tornar santo. E aí sim nós podemos usar essa palavrinha, porque sim, é um processo. E aí nós temos em hebraico, a palavrinha, o original seria kadash, e aí vem kadosh, e várias outras palavras vão ter origem nela, que significa literalmente ser santo ou ser consagrado. Ou seja, vai definir aquilo que pertence à esfera do que é sagrado. Então, tudo que é sagrado seria kadash. Quando se diz kadosh, né, Deus é santo, tá? Tudo relacionado com essa palavrinha. Significa que tudo aquilo que é diferenciado do comum, que vai ser separado do uso comum, do uso cotidiano, vai ter um uso específico para o sagrado, para o domínio do sagrado, para a esfera do sagrado. Isso, então, dentro da linguagem do Antigo Testamento, vai ser, então, santo.
consagrado especificamente ao Senhor. E aí, só um exemplozinho, Números, lá em Números, capítulo 16, verso 38. Quanto aos incensários, daqueles que pecaram contra a própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão, por sinal, aos filhos de Israel. Então, aqui nesse contexto, tem os rebeldes, né, que pegaram os incensários de ouro, e aí Deus aqui está dando a sentença. E esses incensários que aqueles rebeldes pegaram, compareceram diante do Senhor, como eram objetos que foram consagrados a Deus, mesmo tendo sido usados por pecadores, por rebeldes, mas aqueles objetos foram consagrados e foram colocados diante do Senhor. Então, eles já não podiam ter uma utilidade comum, não podiam ser usados para coisas comuns, cotidianas, coisas do dia a dia. Então, eles foram separados para não terem um uso mais comum. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de algo literal, objetivo, de um objeto concreto, digamos assim, dá uma ideia bem real do que a Bíblia fala quando a pessoa passa por esse processo de santificação. Quando a Bíblia diz que o Senhor exige de nós sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus exige santidade, o padrão de Deus é muito alto. Para nós, humanamente falando, é impossível alcançar o padrão de Deus. Por isso que o Senhor nos dá o seu Espírito Santo, que é o nosso selo, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que começa em nós o processo de santificação e nos capacita, nos ajuda, nos dá essa fome e sede de buscar, de participar, de querer mais buscar o processo de santificação. No grego, a palavra, então, é agios, que significa santo ou sagrado. No Novo Testamento, o sagrado não é restrito apenas a rituais ou a objetos concretos. No Novo Testamento, nós temos essa ideia de que a pessoa tem que viver uma vida consagrada inteiramente ao Senhor. E Paulo, né, e vários outros personagens do Novo Testamento vão mostrar isso daí. Por exemplo, Paulo, quando fala lá em Tessalonicenses, orai sem cessar, né, a gente muitas vezes reflete sobre isso, mas peraí, orar sem cessar, não posso orar 24 horas. Eu posso estar, sim, o tempo todo em intimidade, buscando o tempo todo a presença do Senhor. É possível orar sem cessar, sim, sem precisar literalmente ficar ajoelhados de mãozinhas juntas o tempo todo, 24 horas falando, que nenhum ser humano aguentaria, conseguiria isso. Mas é estar em espírito de oração o tempo todo em intimidade com o Senhor. Isso sim é uma vida inteiramente consagrada ao Senhor. Isso é ser santo, é buscar a santificação. A santificação, então, é um processo. Nesse processo, o cristão é transformado e, gradualmente, ele vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. A santificação não é alcançada com boas obras. Não é, de maneira nenhuma. Ela se origina em Deus, única e exclusivamente em Deus. É o Espírito Santo de Deus, que é o nosso selo, que ele vai não só nos capacitando, mas fazendo, né, agindo em nós esse processo de santificação, de moldando o nosso caráter. O Senhor é santo e exige de nós santidade. Ele é justo e exige de nós justiça. O processo de santificação ele começa no ato de conversão. A pessoa que passa pela conversão, ela se rende ao Senhor, entrega sua vida ao Senhor, reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Naquele momento, o Espírito Santo faz morada na pessoa, sendo um ato sincero, né, real, concreto, sincero da parte da pessoa. O Espírito Santo começa, então, a esse mover do processo de santificação. Walter Brunelli, um escritor cristão, ele diz o seguinte: a santificação é o princípio de identificação do crente com o próprio Deus. O que significa? Assim como os filhos, eles se parecem com os pais, e
muitas vezes não é nem uma semelhança biológica, física, digamos assim, mas é uma semelhança, às vezes, de atitudes, de palavras, de jeito de agir. Às vezes, até pessoas que têm filhos adotivos. Né? O filho adotivo não tem semelhança nenhuma com os pais adotivos, mas a convivência faz com que eles sejam parecidos e a pessoa, às vezes, nem diz que são filhos adotivos, da mesma maneira. Assim como nós, se nós fomos feitos filhos de Deus, se o Senhor nos tornou seus filhos, então nós, como filhos do Senhor, nós temos que espelhar, nós temos que mostrar em nós o caráter do nosso Pai, o caráter do nosso Pai. Se ele é santo, nós precisamos mostrar a santificação. O processo de santificação, então, começa no interior do indivíduo, e conforme o seu coração vai sendo purificado, vai sendo tratado, vai acontecendo, né, o operar, o agir do Espírito Santo de Deus, o exterior vai refletindo essas mudanças. Então, o processo ele começa no interior e então ele vai extravasando, ele vai acontecendo de dentro para fora. E aí é o que acontece muitas vezes, as pessoas já vão perceber a mudança nas palavras, nas ações, os pensamentos. E fulano falava dessa maneira, agia dessa maneira, agora fala diferente, age diferente. É por isso, por conta da obra do interior que começou a acontecer na pessoa. Tudo que é preciso para que o processo de santificação se inicie na vida de alguém é se dispor para Deus e dar livre acesso ao seu Santo Espírito. É dessa maneira. Tudo que a pessoa precisa é apenas se dispor e dar livre acesso. Não adianta a pessoa se esforçar, não adianta. Pontapé inicial para o processo de santificação é dar acesso ao Espírito Santo de Deus. Mas, infelizmente, tem muitos cristãos, pessoas que realmente se converteram, se renderam ao Senhor, mas que não percebem essa questão, que não dão liberdade para o Espírito Santo agir na vida da pessoa. Infelizmente, são cristãos maduros, são cristãos imaturos espirituais. Apenas quando a pessoa dá esse acesso ao Espírito Santo, então ele começa a agir na vida da pessoa, e aí a pessoa vai passando pelo processo da disciplina. Ninguém gosta de disciplina, mas é necessário. E é necessário, muitas vezes, nós termos essa consciência e agradecermos ao Senhor pela disciplina que Ele opera em nós, porque significa que Ele está investindo em nós, investindo no nosso caráter, e significa que Ele está movendo esse processo de santificação no nosso interior. Pessoal, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria colocar aqui para a gente nesse tópico aqui sobre santificação. Finalizo aqui as minhas colocações e queria, então, desculpa aí, acabei deixando só 4 minutinhos, mas para vocês comentarem ou tirarem dúvidas, enfim, qualquer coisa que vocês queiram falar, essa é a hora.